Hello everyone, how are you guys? I hope you are alright. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Esta é mais uma videoaula onde nós vamos falar sobre reflexive pronouns, sobre pronomes reflexivos. Essa é uma videoaula focada para alunos do nono ano do ensino fundamental e a gente vai ver aqui de uma forma bem objetiva o uso de pronomes reflexivos. Começando aqui com a nossa definição gramatical de pronomes reflexivos. A gente vai usar um pronome reflexivo quando o objeto e o sujeito do verbo forem os mesmos. Ficou bem claro, né? Não precisa nem dar sequência. Todo mundo já entendeu. O objeto e o sujeito são os mesmos. Bom, confunde um pouco a cabeça das pessoas entender o que é sujeito e o que é objeto. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui para entender direitinho este uso. Olha esta frase, I am talking to Amanda. Nesta frase, o sujeito é aquele que realiza o ato de falar, então no caso eu, e o objeto é quem recebe. Então, eu, sujeito, estou falando, Amanda, na posição de objeto, está recebendo, ok? Olha embaixo. Amanda is talking. Neste caso, a Amanda não está na posição de objeto, ela está na posição de quem está realizando o ato, ela está falando. Se eu for substituir a Amanda por um pronome, aqui, então eu vou dizer I am talking to, e ao invés de eu dizer Amanda, eu colocar um pronome, eu não posso usar o pronome she. Por que eu não posso usar o pronome she? Porque she é um pronome pessoal, ele ocupa a posição de sujeito, assim como I, you, he. Eu preciso de um pronome objeto. No caso da Amanda, seria o her. Her é o pronome objeto da forma feminina, ok? É o pronome feminino her. No caso, se eu quiser substituir a Amanda por um pronome, aqui seria um pronome pessoal. Então aqui seria she. She is talking. She é um pronome pessoal, ocupa a posição de sujeito dos que realizam o ato, tá? Ele não pode aparecer no final porque ele é um pronome pessoal. No final, aquele que recebe o ato, não o que pratica, ele é um pronome objeto, tá bom? Se você não se lembra dos pronomes objeto, você pode dar uma pesquisadinha depois, dar uma olhadinha. A gente já viu, né? Geralmente, quando você chega no nono ano, você já estudou pronomes objeto, mas se você não se lembra, dá uma pesquisadinha depois e lembre-se, pronome pessoal não aparece na posição de objeto, ok? Em português, eu digo, eu estou falando com ela, né? Eu uso ela está falando, eu estou falando com ela. Especialmente na fala, né? Eu uso isso o tempo todo. Em inglês, eu não vou colocar o she nessa posição. Não vou dizer I am talking to she. Seria I am talking to her, ok? Então, isso aqui é um pronome objeto e isso aqui é um pronome pessoal. Então, aqui temos um sujeito, tá? E aqui um objeto. Vamos chegar lá no pronome reflexivo já já. Esta frase que está errada, bom que se diga de cara, né? Amanda is talking to I. Ela estaria errada, né? Até em português, imagina você dizendo Amanda está falando com eu. A gente não diz isso, né? Mas por que ela está errada? Ela está errada porque eu é um pronome pessoal, ele não é um pronome objeto. Quem está realizando o ato? Amanda. O eu, o I, ele está recebendo o ato, então ele não seria um pronome pessoal. Aqui precisa ser um pronome objeto. No caso seria me. Amanda is talking to me. Ok? Quando eu estou na posição de sujeito, de quem realiza o ato, aí a gente utiliza o I, né? I am talking to Amanda. Beleza? Ok. Só que imagina a seguinte situação. Imagina que eu sou quem está realizando o ato de falar e eu também sou quem está realizando, quem está na posição de objeto. Então, quem está realizando o ato aqui? Eu. Quem é o objeto? Está recebendo o ato? Eu também. É eu comigo mesmo. Bom, obviamente eu não posso falar I am talking to I. Será que eu posso colocar aqui o me e dizer I am talking to me? Porque olha só, aqui no caso da Amanda, eu não poderia usar aqui o I, certo? Então eu substituí o I pelo me, porque I é o pronome na posição de sujeito, né? Tipo aqui, ó.
Então, quando ele está na posição de objeto, não pode ser I. Aí eu coloquei o me. Ok. E num caso igual esse, em que eu estou falando e eu também sou a pessoa quem está recebendo o ato, será que eu poderia colocar um me e dizer I am talking to me? Não poderia. A regra que a gente viu lá no início dizia sujeito e objeto são a mesma pessoa. Quando o sujeito e o objeto são a mesma pessoa, a gente vai usar um pronome reflexivo, ok? E qual é o pronome reflexivo para I? Myself. I am talking to myself. Então, gente, pronome reflexivo a gente vai utilizar quando o sujeito e o objeto forem a mesma pessoa, ok? Olha aqui, ó, sujeito é Amanda e o objeto é me. No caso aqui, a Amanda falando e eu ouvindo. Então, como são pessoas diferentes, aqui eu utilizei um pronome pessoal e aqui um pronome objeto. Neste caso aqui, o pronome pessoal e o sujeito, aliás, e o objeto são os mesmos. Então, eu preciso utilizar aqui um pronome reflexivo, ok? I am talking to myself. Olha esta frase. Be careful with that knife. Tenha cuidado com aquela faca. Você pode cortar quem? Você pode cortar você. Você pode cortar você. Essa frase não está boa, essa frase está errada. Olha só, you might cut. Então você pode cortar. Esse you, ele ocupa a posição de sujeito, ele está realizando o ato. E este you está na posição de objeto. Então, quando o sujeito e o objeto são os mesmos, eu não posso utilizar aqui um pronome objeto ou um pronome pessoal. O que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar um pronome reflexivo. Qual é o reflexivo de you? Yourself. Ok? Olha a tabelinha aí para você saber quais são os pronomes reflexivos, tá? Pronome reflexivo de I, myself, de you, yourself, de he, himself, de she, herself, de it, itself. Ok? Vamos ver agora o plural. We, nós, you, vocês e they, eles, elas, né? Pronome reflexivo de we, ourselves. Note que muda quando é no plural, tá vendo? Não é mais self, é selves. Ourselves. You, yourselves. They, themselves. Ok? Importante entender uma coisinha, para não confundir. You, em inglês, pode ser você ou vocês, né? É o pronome de segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. No pronome reflexivo, ele muda, tá? Se eu estiver falando de você, tipo, você se ama, you love yourself. Tá vendo? Self. You, yourself. Mas se eu estiver falando de vocês, tipo, vocês se amam, seria you love yourselves. Aqui muda, tá vendo? Então, olha só. Quando for singular, yourself. Quando for plural, yourselves. Ok? E sempre lembrar que a terminação final não vai ser self quando for no plural. Tranquilo? Vamos a exemplos. I cut myself. Eu realizei o ato de cortar e eu estou na posição também de quem recebeu o ato. Então seria, eu me cortei, estava lá descascando uma laranja, cortei meu dedo. Quem realizou esse ato? Eu, quem sofreu o ato também. Pronome reflexivo. I cut myself. Introduce yourself, please. Se apresente, por favor. Quem vai realizar o ato de apresentar? You, você. E quem vai ser o objeto? Quem vai ser apresentado? Você também. Então usei aqui o pronome reflexivo, porque o sujeito e o objeto são os mesmos. Paul can defend himself. Quem realiza o ato de poder se defender? O Paul. E quem é o objeto? Quem é o defendido? Também é o Paul. Então, quando o sujeito e o objeto forem os mesmos, usamos pronome reflexivo. Então, Paul can defend himself. Vamos a mais exemplos. I did the exercise. Eu fiz o exercício. Quando eu digo I did the exercise by myself, eu quero dizer que eu fiz o exercício sozinho. Quando eu tenho aqui by,
e um pronome reflexivo, by myself, no caso aqui, eu quero dizer que eu mesmo fiz, sozinho. Se fosse, por exemplo, you did the exercise by yourself. Você fez o exercício sozinho. Então, quando a gente tem o by mais o pronome reflexivo, dá a ideia de que a pessoa que realizou o ato fez aquilo sem ajuda, sozinho, ok? She solved the problem herself. Olha este exemplo. Ela resolveu o problema ela mesma. Aqui também dá a ideia de que quem realizou esse ato aqui foi a própria pessoa e não contou ali com a ajuda de ninguém, ok? Então a gente utiliza o pronome reflexivo também nesses casos para mostrar que o sujeito realizou um ato sem precisar de ninguém, sem depender da ajuda de ninguém. Vamos ver aqui alguns exemplos em exercício. Tem aqui uma tabela de pronomes reflexivos, tá aqui, né? Aqui os pronomes pessoais, aquela que a gente viu, e aqui a tabelinha para a gente consultar e fazer este exercício. Olha o primeiro, Robert made this t-shirt. Então, o Robert, ele fez a camiseta, né? A t-shirt. Ele contou com a ajuda de alguém? Não, e foi ele que fez. Foi ele mesmo, o Robert, que fez. Então aqui nós temos um pronome, um sujeito, né, o Robert, e o nosso pronome reflexivo vai vir aqui no final, porque o Robert aqui está enfatizando que ele realizou um ato sozinho. Vamos procurar aqui o Robert, que é he, e o pronome reflexivo para ele vai ser himself. Então, Robert made this t-shirt himself. Ok? Olha um outro caso. Lisa did her homework. A Lisa fez o dever de casa. Quem fez o dever de casa? Foi a Lisa. A Lisa não contou com a ajuda de ninguém. Então foi sozinha. Qual que é o pronome reflexivo para Lisa? Vamos procurar aqui, ó. Lisa é she, né? É ela. Então é herself. We helped. Nós realizamos aqui o ato de helped. E quem recebeu o ato também é nós, né? Estamos aqui trabalhando com o pronome reflexivo, sujeito e o objeto são os mesmos. Qual que é o pronome reflexivo para we? Ourselves. Então, ourselves. We helped ourselves to some coke at the party. Nesse caso aqui, o helped, ele não significa aqui ajudar, tá? Não vamos dizer nós ajudamos nós mesmos. Quando alguém disser para você em uma festa, em um local onde você esteja, help yourself, ele não está dizendo ajude a você mesmo, ele está dizendo fique à vontade, se sirva, ok? Então aqui nós servimos, né? Pegamos lá uma Coca-Cola, né? Na festa. Tá? Quem realizou o ato de servir? Nós. Quem foi servido? Nós também. Então aqui o pronome pessoal, o sujeito e o objeto são os mesmos. Eu utilizei o pronome reflexivo. Emma, did you take the photo? Você tirou as fotos by, né? O by mais o pronome reflexivo vai dar uma ideia de que a pessoa realizou o ato sozinha. Então, no caso, a Emma tirou foto sozinha. Qual que é o pronome reflexivo para Emma? Emma é ela, she, então vai ser herself. I wrote this poem. Eu escrevi esse poema. Sozinho, não contei com a ajuda de ninguém. Qual que é o pronome para eu? Pronome reflexivo. Myself. I wrote this poem myself. E, por fim, he cut, ele cortou, with the knife while he was doing the dishes. Ele estava lá lavando os pratos, né? A gente utiliza essa expressão em inglês, doing the dishes, como se fosse fazendo, né? Quando fala aqui fazendo os pratos, você coloca sobre a mesa, preparando para as pessoas comerem, né? Em inglês, o do the dishes é você lavar. Então, ele estava lá lavando os pratos e ele cortou. Quem que ele cortou? Ele mesmo. Então, ele é o pronome, ele é o sujeito e ele é também o objeto. Então, vamos usar o pronome reflexivo, he. Vamos procurar aqui, ó, he. E o pronome reflexivo é himself. Então, he cut himself with the knife while he is doing the dishes. Ok? Então, pessoal, essa foi a videoaula sobre pronome reflexivo. Foi uma aula bem sucinta, mostrando aqui o que a gente
basicamente o que a gente precisa saber sobre pronomes reflexivos. Aos alunos, aos meus alunos, né? Vocês receberão em breve atividades com pronome reflexivo e a gente vai trabalhar depois com as correções dos exercícios, ok? Tenham todos um bom dia, que vocês continuem se cuidando, continuem atentos, continuem prestando bem atenção às questões sanitárias aí em relação à pandemia, para a gente se cuidar e todo mundo sair muito bem dessa, ok? Um abraço a todos, see you!